Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Iane e vou apresentar conceitos de modelagens de dados. Ué, então vamos lá, vamos iniciar a apresentação. E antes de começar a falar sobre o conteúdo em si, gostaria de pedir desculpa pelas zoadas externas, nas quais eu não tenho controle, porque como tem muito bicho por aqui, aí fica um pouquinho difícil a zoada, mas dá certo. Então, conceitos de modelagem de dados. Se entre os requisitos de software tivermos a necessidade de criar, estender ou interfacear um banco de dados, ou se as estruturas de dados complexas tiverem de ser construídas e manipuladas, a equipe de software poderá optar por criar um modelo de dados como parte da modelagem de requisitos, onde um analista ou um engenheiro de software vai definir todos os objetos de dados processados no sistema, os relacionamentos entre os objetos de dados e outras formações pertinentes aos relacionamentos. O diagrama de entidade-relacionamento trata das questões a serem representadas de todos os objetos, que serão introduzidos, armazenados, transformados ou até mesmo produzidos pela própria aplicação. Mas quais são esses objetos de dados? Os objetos de dados são a representação das informações que compõem o software, certo? Aqui ao lado eu fiz um pequeno fluxograma para um melhor entendimento. Um exemplo de entidade externa é qualquer item que consuma ou produza alguma informação que venha de algo externo que não seja de dentro do próprio sistema. Uma coisa na qual seria esse objeto de dados é um relatório que aconteceu em algum setor da empresa, de uma empresa, por exemplo, e se é necessário colocar ali dentro do sistema. Uma ocorrência seria uma ligação telefônica, um evento seria um alerta no qual o sistema informaria ao usuário, uma unidade organizacional, que seria um objeto de dados, no caso seria algum departamento de uma empresa dividida em vários departamentos, cada departamento específico seria um objeto de dados, como no exemplo citado, o departamento de contabilidade, mas poderia ser de recursos humanos, departamento de limpeza, e entre outros. Os objetos de dados, eles encapsulam apenas os dados daquele objeto específico. E nesse aqui na imagem, certo? Dessa forma aqui, contendo todas as informações necessárias do objeto. Temos o exemplo aqui do carro. Começar reflete atributos do objeto. Se corpo da, ou seja, os dados estão aqui inseridos, representar as instâncias do objeto de dados. Por exemplo, o Chevy Corvette é uma instância de objetos de dados do carro. Os atributos dos dados, né? Os atributos de dados definem prioridades de um objeto. Eita, desculpa. E uma das três características diferentes. E elas podem ser: primeiro, dar um nome a uma instância de objetos de dados. Segundo, descrever alguma instância. Terceiro, fazer referência a uma outra instância em outra tabela. Isso, um ou mais dos atributos devem ser definidos identificador, ou seja, se torna meio que uma chave quando queremos encontrar a de dados, como por exemplo, um código de chassi de carro, como representa. Em algum caso, os valores dos identificadores são exclusivos, embora não seja uma exigência, fazendo objeto de dados o carro, identificador razoável, que poderia ser o número de chassi. Aqui só estou explicando o exemplo que já dei. Vamos lá. Atributos de dados. Um conjunto apropriado para um objeto
dados é determinado pelo contexto do problema. Ou seja, temos que entender o problema para poder identificar quais são os dados que aquele objeto necessita. Os atributos para carro poderiam servir aplicação a ser usada como depósito de veículos a motor. Porém, tais atributos seriam de pouca valia para uma empresa do setor automobilístico que precisa fabricar um software. Nesse caso, os atributos do carro também poderiam incluir o tipo de cor, porém, muitos outros atributos, como, por exemplo, tipos de teriam de ser acrescidos para tornar um carro um objeto significado no contexto de controle e captura. Ou seja, teria que ser acrescido muitas informações a ele no sistema. Agora chegamos ao relacionamento. Os objetos de dados são interligados de várias formas. Consideramos dois objetos de dados, a pessoa e um carro, certo? Estes podem ser representados usando-se a noção simples ilustrada na figura ao lado. É estabelecida uma conexão entre pessoas, pois dois objetos estão interrelacionados. Mas qual é o relacionamento? Os relacionamentos possuem e têm seguro para dirigir. Os relacionamentos possuem e têm seguro para as conexões relevantes entre a pessoa. Figura graficamente esses pares de relacionamento, como vocês podem observar. As setas indicadas na figura ao lado dão uma importância sobre a informação e o detalhamento. Normalmente, reduzem a ambiguidade ou interpretações incorretas. Podemos ver a pessoa possui, a pessoa que tem um carro, e ela precisa ter o seguro para dirigir, ou seja, essa relação possui, vou poder andar direitinho no meu carro sem ter medo de nada. Para determinados devemos entender o papel das pessoas, como proprietário nesse caso, e dos carros no contexto de um conjunto de pares / relacionamentos que definem relacionamentos. Uma possui um carro, como o primeiro aqui, e o segundo, seguro e dirige a de dados. Aqui eu trouxe um print do livro, no qual que auxiliam nas representações, certo? E o principal objetivo de dados, que são as ferramentas de modelagem de dados dão ao engenheiro de software a capacidade de dados, suas características e relacionamentos. O seu principal objetivo, tudo isso, é ter formas diferentes de observar todo o sistema, nos quais se pode, os possíveis erros e as... Então, muito obrigada. Aqui em minha aula e tenham um excelente dia.